Olá, tudo bem com você? Todos os anos eu leio uma Bíblia diferente, até para ter uma nova experiência de leitura, e é impressionante como cada vez que nós lemos a Bíblia, detectamos, descobrimos, percebemos coisas novas que na leitura anterior não haviam sido percebidas. Assim, a Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria, de inspiração, de motivação para a vida santa, de motivação para a caminhada rumo ao céu. E eu confesso que estou tendo dificuldade ao ler agora a carta de Paulo aos Romanos, porque eu gosto de sublinhar os textos principais, e esses capítulos de Romanos que estamos lendo agora, 3, 4, 5, dá vontade de sublinhar tudo. São textos muito importantes, carregados de teologia, de inspiração, e é muito bom ler a palavra de Deus. Eu recomendo que você faça isso todos os dias, que você abra a carta de amor, que é a Bíblia Sagrada, a carta de amor de Deus, leia com calma, com oração, com tranquilidade, extraindo dela todas as pérolas, todos os tesouros que estão ali na superfície e também, às vezes, um pouquinho mais abaixo, necessitando de uma escavação um pouco mais profunda. Hoje vamos meditar no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, e eu quero aqui destacar alguns versos que me chamaram a atenção. Primeiramente, o verso 1 diz que o perdão traz paz ao coração. Nada como uma consciência limpa e a certeza da salvação em Cristo. O verso 2, Jesus nos concedeu acesso ao trono da graça. Ele mesmo é o acesso, o mediador, a porta. Não precisamos ter medo de Deus, podemos nos aproximar, nos achegar confiadamente junto ao trono de misericórdia de Deus, porque Deus, Ele quer que nós nos aproximemos dele. Se devemos nos gloriar, é na esperança que temos por meio de Jesus, nunca por nossas obras. É a mensagem do verso 2 também. Nos versos 3 e 4, as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência, esperança. Tudo isso é necessário neste mundo de pecado. Na vida do cristão, nada é em vão. Deus age por meio das coisas difíceis e ruins, a fim de purificar nosso caráter e nos tornar mais fortes a cada dia. No verso 5, o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus. Não devemos desprezar o Espírito, nem a obra que ele realiza. No verso 8, Jesus morreu por nós, mesmo antes de termos nascido ou nos arrependido. O amor de Deus, portanto, é incondicional e às vezes até incompreensível pelos seres humanos. No verso 8, Jesus nos reconciliou com Deus. No lugar do abismo criado pelo pecado, ele construiu uma ponte perfeitamente pavimentada. No verso 12, Paulo considerava Adão um personagem histórico. Não fosse assim, sua teologia do pecado cairia por terra. Diferentemente de alguns teólogos da atualidade, alguns religiosos da atualidade, que abraçam muitas vezes a chamada teoria da evolução teísta, Paulo era criacionista. Paulo jamais defenderia uma ideia como a evolução teísta, porque ela contraria totalmente a teologia bíblica. Ela lança por terra até o amor de Deus, porque Deus seria alguém, um criador, que teria criado a morte como elemento constitutivo da sua criação. Seres vivos morreriam, nasceriam, e no processo evolutivo chegaria a um ponto em que Deus talvez colocasse neles uma suposta alma imortal, e aí a vida prosseguiria. É mais ou menos assim que alguns religiosos entendem a criação. Mas se isso é verdade, o pecado, como está relatado em Gênesis capítulo 3, passa a ser também um elemento de um capítulo mitológico, alegórico, e não resultado. A morte não seria então resultado do pecado. E Jesus teria morrido na cruz por causa de quê? Teria vindo aqui apenas encenar, ou então ser apenas um mártir ou algo parecido? Não, a Bíblia fala claramente que o pecado, que a morte é resultado do pecado, e por isso Jesus veio nos redimir desse pecado e também das consequências dele, como a morte é uma delas. O pecado tornou a humanidade mortal. Herdamos a mortalidade como consequência do pecado. Todos pecaram e merecem morrer por isso. Jesus nunca pecou e, portanto, não merecia morrer. Ele trocou de lugar conosco.
Isso é substituição. No verso 14, a morte reinou de Adão até Moisés, até que Deus ressuscitou o seu profeta. Ele é um exemplo do que Deus fará com todos os justificados. É por isso que lá em Judas, nós chegaremos ainda nessa carta, vemos que o inimigo, Satanás, ele disputou o corpo de Moisés, porque até ali, até a primeira ressurreição de um ser humano, o inimigo de Deus se achava o Senhor soberano da morte e achava que porque Moisés havia pecado, ele então não merecia ser ressuscitado, mas desprezou a graça de Deus. O inimigo não compreende a graça de Deus. É essa sobre a qual Paulo está discorrendo aqui nesses capítulos. Moisés se arrependeu, pediu perdão, foi justificado e por isso ele foi ressuscitado por Deus, pelos méritos futuros de Jesus Cristo. Verso 20, a lei evidencia o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, louvado seja Deus por isso. A lei é boa e necessária em sua função, a graça também, boa, necessária, essencial em sua função. Finalmente o verso 21 nos ensina que a graça e a justiça que Deus nos concede são a garantia de nossa vida eterna. Que bom que as promessas de Deus são tão claras aqui na carta aos Romanos. Nós somos, como já vimos aqui nos capítulos anteriores, justificados pela fé, pela confiança que temos nos méritos de Cristo. E nossas obras, nossa obediência à lei, são consequência dessa justificação, dessa salvação. Nós obedecemos por amor porque somos salvos, jamais para ser salvos. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essas verdades tão profundas e possamos ter, como diz o verso 1, paz, porque temos nossos pecados perdoados. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Deus, na companhia de Jesus.